Bom, Sr. nós agradecemos muito a vinda e o contributo que nos vão dar para podermos fazer o melhor texto possível nesta proposta de lei. E os nossos trabalhos decorrem com uma introdução inicial de 10 minutos, sensivelmente, depois algumas questões colocadas pelos seus deputados e no final dirão o que muito bem entenderem sobre as questões colocadas e sobre o que entenderem que é pertinente deixarmos aqui como testemunho e ajuda. Doutor, faz favor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução, baseado sobretudo em números que saíram no recente Eurobarómetro, que saiu agora em maio, e que nos diz, enfim, como todos já sabem, que o tabaco é responsável por 700 mil óbitos, 50% dos fumadores morrem prematuramente, portanto aí temos de ter atenção, portanto temos de ter um foco muito grande nos fumadores, e em média perdem 14 anos de vida. Em Portugal estavam calculados 12 mil óbitos diretamente causados pelo tabaco, provavelmente são muitos mais, mas enfim, não vem agora para o caso. Mais importante do que isso é que o tabaco é de facto o principal inimigo do pulmão e do aparelho cardiovascular. E que também muito relevante é que a percentagem de fumadores em Portugal de facto não é muito alta, todos nós temos a noção disso, é inferior à média da União Europeia, mas o que é, digamos, o que não é simpático nestes últimos números que saem é que subiu 2% em 2014 em relação a anos anteriores. Portanto, 11 países têm percentagem de fumadores inferior à nossa e isto significa que a atual lei do tabaco falhou em alguns aspectos, porque não conseguimos diminuir, de facto, o consumo de tabaco. É claro que é mais frequente nos homens que nas mulheres, mas nas mulheres tem vindo a aumentar muito mais aceleradamente nos homens até têm tendência a diminuir de alguma maneira, portanto é um grupo em que tem que se ter especial atenção. Depois outro aspecto muito importante é que de facto há uma percentagem muito grande de fumadores, na Europa e em Portugal os números são muito semelhantes, que começam a fumar cedo, ou pelo menos é nos grupos etários mais novos que há maior percentagem de fumadores. E depois os outros aspectos é que há a ter em conta é que é muito maior na Europa como cá a percentagem de fumadores entre os desempregados, entre os trabalhadores manuais, portanto menos diferenciados, têm menos escolaridade e também naqueles que têm maiores situações de pobreza mais marcadas, que são diferenças muito importantes. Portanto, o tabaco é um problema social, sem dúvida, e temos de ter isso em conta quando se legisla, penso eu. E há necessidade, isto se aponta para a necessidade de haver programas específicos para os diversos grupos, é preciso dirigir para alguns grupos em especial. Depois outro aspecto que não é simpático para nós é que em Portugal se inicia o tabaco em média aos 16,9 anos, é inferior à média europeia, portanto não é bom, e só em Espanha o início do consumo de tabaco é mais cedo que em Portugal neste grupo de países. E dos dados da Direção-Geral de Saúde, também publicados no fim de 2014, nós verificamos que aos 15 anos, já para não falar que muitos, hoje há um número significativo que começa aos 11 anos e aos 13 anos a ter experiências de tabaco, mas aos 15 anos 10% dos rapazes, das raparigas e 11% dos rapazes fumam já pelo menos uma vez por semana, portanto 10% das raparigas e 11% dos rapazes, é praticamente semelhante. Portanto, é uma sugestão que nós temos feito repetidamente, não caberá bem na lei, mas que temos de ter atenção a isso, que é a introdução de tabagismo nos currículos escolares dos ensinos básico, secundário e complementar. Porque é quando o ano em foco nos currículos escolares está até o 9º ano da escolaridade e é a partir daí que mais começam a fumar. E, de facto, também sugeriremos, como mais adiante se dirá, a proibição da aquisição e consumo de produtos de tabaco antes dos 18 anos. À semelhança do que acontece agora com a lei do álcool recentemente e, portanto, o tabaco estaria nas mesmas condições. Depois, outro aspecto que nos é agradável e também temos de ter atenção é que, quando se pergunta aos europeus se já tentaram alguma vez deixar de fumar, em Portugal só 12% é que respondem que já tentaram alguma vez. Pior só na Hungria e, se formos para os países do norte da Europa, mais de um terço já tentou deixar de fumar. Portanto, há uma necessidade de reforço das medidas de apoio às habitações de tabaco, portanto, é outro aspecto
que nós temos que ter em atenção. Depois, também em Portugal se deixou de fumar, também temos uma percentagem muito baixa de fumadores que já deixaram de fumar e tem vindo a diminuir, aparentemente. Em 2014 o número é significativamente mais baixo que 2012, segundo os dados do Eurobarómetro. Aí entra no outro ponto que isso faz parte da lei do tabaco, são as consultas de desabituação tabágica. Tem diminuído nos últimos anos o número de locais, o número de consultas que têm sido feitas e há uma grande heterogeneidade no país, nos locais, e portanto isso é mau. Daí, sugestão para gratuidade com participação dos medicamentos prescritos em consultas especializadas e a doentes de risco é um aspecto que depois provavelmente ainda se poderá desenvolver um pouco mais para diante. Depois, outro aspecto que também que enfim não nos deixa muito bem colocados em relação ao cumprimento da lei do tabaco, é que os europeus têm perguntado se tiveram exposição no último ano em estabelecimentos de bebidas, 43% em Portugal disseram que sim, nos restaurantes 17%, no local de trabalho 23%, e portanto, quer nos estabelecimentos de bebidas, quer nos restaurantes, é muito superior à média europeia. E, portanto, isso não é bom. Depois temos um dado que não aparece no Eurobarómetro, mas temos os números nacionais, é que 27% tem, não será fácil legislar, mas tem exposição em casa. E se pergunta por idades, 33% abaixo dos 18 anos das pessoas com menos de 18 anos são expostas a tabaco em casa. Portanto, estes números apontam para a necessidade de rever a legislação, a existência de campanhas de sensibilização da população para os riscos do fumo passivo, embora o mais importante seja de facto não fumar, e atenção às exceções previstas na lei, que parecem demasiado amplas, e são um aspecto que depois seremos a desenvolver muito amplas, quer dizer, há tantas exceções que, para já, é a ideia que qualquer um de nós que frequenta, exceções à lei, quer dizer, não se pode fumar nos locais fechados, mas se tiver, e às vezes se tiver numa porta só já se pode fumar, porque se nós entrarmos em alguns restaurantes e em alguns bares, de facto, é bem visível que nem sequer é cumprido o que está e arrisca-se isso. E acelerar a proibição total de fumar em locais públicos, portanto, nós estamos frontalmente contra, de facto, esta moratória de 5 anos. Pode-se perceber os fatores económicos que interviram nisso, mas a posição em termos de saúde é que 5 anos é muito tempo, e ainda por cima a experiência que se tem visto é que mesmo que existe não é cumprida. Não é cumprida a separação completa dos locais em que se fuma. E depois, já menos gravoso, apesar de tudo, em relação a Portugal, é os anúncios ao tabaco no país. De facto, não é em relação à média europeia. Não estamos muito longe, quer dizer, não é muito frequente ver esses anúncios explícitos, embora a sensação de todos nós seja que, se tivermos um bocadinho de atenção, que anúncios subliminares vão aparecer a fumar na televisão, em séries, volta a ser cada vez mais frequente. Isso também é um aspecto que devia ser mais acautelado. Em relação aos cigarros eletrónicos, é evidente, estamos de acordo sobretudo em relação aos cigarros eletrónicos que têm nicotina, que a legislação deve ser igual ao do tabaco, como agora se pretende, aos outros produtos de tabaco. Não há um problema, aparentemente, ainda muito importante em Portugal, mas estamos na média europeia, portanto é um problema crescente, é a altura de tentar cortar, e também também é simpático, digamos assim, que de facto há uma consciencialização cada vez maior de que o cigarro eletrónico não é inócuo. É uma mensagem que foi tentada passar e que atualmente 57% dos portugueses acham que de facto aquilo tem riscos para a saúde, portanto é uma razoável consciencialização dos riscos. Provavelmente a pessoa já depois dirá mais alguma coisa mais adiante, mas sugeriríamos uma proibição absoluta de fumar antes dos 18 anos de idade, monitorizar o seu do ar expirado, que se definiria se fuma ou não, generalizar a proibição dos espaços fechados, sejam fixos ou de transporte, reduzir ao máximo as exceções, hospitais psiquiátricos, prisões e pouco mais, se é que há alguma coisa mais,
aumentar drasticamente o preço, que há 4 vezes mais, mas quer dizer, o preço é um fator, mesmo aos portugueses também interrogados, é um fator que pesa seguramente. Promover a participação de 100% do tratamento de DPOCs com VMS inferior a 50%, quer dizer, em alguns doentes mais graves em que o tabaco é prejudicial, seguramente nessa participação, com a participação dos medicamentos devia ser 100%, embora, pelo menos a comparticipação parcial, devia ser alargada a todos. Racionalizar consultas de evicção, referenciação médica obrigatória e redefinição da sua estrutura. Quer dizer, não só as consultas têm diminuído, como não estão acessíveis igualmente em todo o país. Portanto, há muito a fazer nessa área e isso faz parte. Tem que ser cumprido aquilo que enfim, que nesta legislação estaria contemplado, mas tem que ser cumprido. E penso que uma introdução fica. Muito obrigado, Sr. Nós passaremos então ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado da Conceição Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os Srs. Doutores Teles de Araújo, José Alves, penso que é, e a Doutora Eduarda Pestana, não é? Muito obrigada por terem vindo, pelo vosso contributo. De facto, nós estamos perante esta lei, temos de um lado os setores da atividade económica e temos do outro lado a saúde. Há pouco alguém dizia, para questões fundamentais é preciso o nosso fundamentalismo. Aqui não foram tão fundamentalistas, e efetivamente há aqui algum tonos de moderação, mas de facto as preocupações com a saúde são latentes e também são as nossas, e também é, de algum modo, portanto, a transposição da diretiva é também essa a preocupação da União Europeia face pela saúde dos cidadãos, pelas morbilidades que acaba por acarretar em termos de doenças obstrutivas crónicas e não só, e portanto nós queríamos ver se conseguíamos perceber aqui algumas coisas. Começo logo pela primeira questão que me levanta. Os cigarros eletrónicos, para a Fundação Portuguesa do Pulmão, não são vistos como uma coisa tão nefasta assim como nos pareceu hoje de manhã, a propósito, quando ouvimos as ONGs para a Saúde, da Federação da ONG e a própria Direção-Geral de Saúde. A minha questão é assim: os cigarros eletrónicos podem ter nicotina ou não ter nicotina, mas têm metais pesados. A minha pergunta é assim: um cigarro eletrónico, mesmo não contendo nicotina, ao conter metais pesados, é absolutamente nocivo para a saúde ou não? Estou a tirar uma conclusão errada. Depois é assim: e como é que, no panorama, eu consigo distinguir se um fumador puxa de um cigarro eletrónico e se ele tem nicotina ou não? É pelo aroma? É pelo... Quais são aqui os... Como é que eu tenho modo de controlar se aquele tabaco que eu puxo no cinema, que puxo na Assembleia da República, que puxo em qualquer lado, se tem ou não nicotina, e que meios de fiscalização entendem que podem estar disponíveis? E depois, até que ponto é que uma proibição total com nicotina ou sem nicotina não seria a medida mais adequada? Ou então ainda, há aqui alguma coisa que me deixa o modo de olharem para os cigarros eletrónicos, que é assim: nós estamos bem a nível da União Europeia, mas não sei se têm a noção que, ao ser proibido completamente fumar os cigarros, normalmente os cigarros eletrónicos serão o seu substituto, se calhar, para muitas pessoas. Como é que olham para esta substituição? Porque hoje olhamos para o mercado e eles não são ainda muito habituais, porque se calhar vão convivendo com os cigarros de tabaco puro, não é? Se na altura em que forem retirados o outro, a própria indústria tabaqueira se calhar vai tentar substituir uns pelos outros. Portanto, até que ponto é que podemos antecipar, desde já na luta contra o tabaco, aqui algumas limitações que digam: meus senhores, não se esqueçam que isto não é para continuar, isto não é para ser alternativo. Não sei, esta dimensão. Depois, a outra questão que eu queria colocar-lhes é como é que veem, referem-me, também referiram com algum registro favorável que em 2014 o número de fumadores baixou. Não, em 2014 o número de fumadores é mais baixo que em 2012, tendo 2% em Portugal. Desceu na União Europeia, cresceu em Portugal.
Mas a última frase, pronto, ok. E é que eu tenho aqui escritas as duas e, portanto, como os 2012, ok, então eu vou arriscar e, de facto, não é verdade que tenha baixado em 2014, porque eu ia, de facto, ver se tem baixado o número de fumadores e, de facto, há entidades que dizem que baixa ou que o fator dissuasor do preço fez baixar o número de fumadores. E, portanto, ia ver isso em articulação com as consultas. Já agora, queria colocar-lhes aqui também uma questão no âmbito das consultas intensivas para desistência de fumar, as consultas previstas, neste momento, falta-me o termo certo, só um segundo. Portanto, as consultas intensivas de cessação tabágica, como é que olham para elas? Se surgem já numa fase adiantada do processo dos fumadores, qual é o seu nível de eficácia em termos de saúde, ou se é necessário mesmo começar mais cedo, de facto, com a proibição total. Já agora, gostava de saber se têm, no âmbito, portanto, dos vossos dados estatísticos, algumas indicações sobre como é que os menores de 18 anos são controlados em termos de vendas, quer através da internet, quer através de máquinas, se têm dados sobre isto, sobre estes registros, e como é que acompanham a situação. Ainda, relativamente, como é que olham, porque também, embora seja do ponto de vista da saúde, nós temos que tentar perceber como é que os médicos olham para os agentes económicos e como é que sentem, qual é a percepção dos esforços feitos no sentido de eliminar a exposição ao fumo, designadamente nos estabelecimentos de restauração e de bebidas. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, agradecer a vinda aqui ao Parlamento, ajudando-nos neste processo legislativo a transpor a diretiva e ir um bocadinho mais além na alteração à lei do tabaco. Na sequência do que a Sra. Deputada Conceição Bessa-Roão já afirmou, e indo um bocadinho talvez mais longe, referir que, para além dos cigarros atuais de combustão e não combustão, onde depois inserem os eletrónicos, se a vossa posição será de proibição total, incluindo os cigarros aquecidos. Se para vós os cigarros aquecidos também... Pois, ainda são desconhecidos. Pronto, então ficamos pelos eletrónicos. Ou seja, na sequência destas audições todas, uma das grandes... Diga? Eu aprendo muito. Então é assim, os cigarros aquecidos, de acordo com aquilo que me explicaram, têm a ver com a concentração e a compactação de determinadas substâncias que, não tendo agentes químicos, não chega a haver combustão, mas há apenas uma libertação de calor, sem combustão, mas o simples aquecimento provocado por uma resistência, por uma ignição, não chega a haver combustão, portanto, e há apenas aquela sensação, eu vou usar a expressão, nós muitas vezes temos o cheiro de papel queimado sem termos a combustão. Portanto, há aqui uma sublimação, é a passagem do estado sólido a vapor, praticamente sem ter passado por... Exatamente. E, portanto, este tabaco, ele já é objeto de tributação em termos fiscais. O tabaco aquecido já está previsto na lei fiscal, a sua tributação. E a verdade é que nós não temos muito bem definido o conceito e ele passa nestas margens da lei. E, portanto, se calhar ainda temos que encontrar aqui alguma questão, porque ele passou nas margens disto e pode ser uma abertura
para algumas coisas que não estão expressamente previstas. Portanto, na eliminação de uma possibilidade e de outra pode sempre restar o tabaco aquecido, portanto, que os produtores de tabaco começam, e foram eles que nos trouxeram este pormenor e esta dica, e portanto é só este esclarecimento que eu queria prestar. Pronto, e a razão de ser da minha pergunta é se tinham informação sobre isso, porque é evidente que as decisões têm de ser informadas e obviamente que nós no âmbito deste processo legislativo, todos nós, todos os deputados, naturalmente, gostamos de, tanto quanto possível, tomar as melhores das decisões, ou seja, as decisões mais informadas. E realmente queria saber se vocês tinham informação, pelos vistos não. Pronto. No entanto, agradeço, obviamente, toda a outra informação que trouxeram e a posição que aqui deixaram. Muito obrigado. Deputada, faz favor. Obrigada. Agradeço a vossa presença e agradeço igualmente o diagnóstico que aqui apresentaram, que merece a nossa profunda preocupação. Agradecemos igualmente as recomendações e não vou repetir, questões já aqui foram colocadas, eu também tenho algumas dúvidas relativas aos cigarros eletrónicos. Não vou repetir a questão, apenas iria pedir que concretizasse aquela recomendação que apresentou, que refere-se às exceções previstas na lei. Parecem demasiado amplas. Que exceções é que são essas que se poderia concretizar melhor? E uma segunda questão, relativamente à recomendação, necessidade de intensificar a fiscalização, tem contributos a dar nesta matéria? Fiscalização, em que sentido? Concretizar melhor esta questão da fiscalização? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu deixava só aqui também uma nota que percebi. Bom, em primeiro lugar, junto a esse conhecimento do cigarro aquecido, há aquela ideia de marca branca que também passou ao lado. Hoje de manhã, portanto, que é algo que não é frequente no nosso vocabulário. Uma segunda questão é, em concreto, o que é que nós podemos dizer em 3 ou 4 palavras sobre as substâncias nocivas do cigarro eletrónico? Esta é a pergunta que mais se faz e diz, bom, nós fumamos o cigarro, quem fuma eletrónico, mas aquilo só liberta vapor de água, não faz mal nenhum. Portanto, esta é uma argumentação que devem calcular muito recorrente e colocada de uma forma muito simples. E a última questão respeita, de facto, àquilo que me parece muito importante nesta matéria, que é as consultas e os locais de consulta, o que é que existe atualmente e o que é que, na vossa opinião, pode ser feito para incluir numa estratégia global de dissuasão do uso ou do hábito ou do vício de consumir, digamos, cigarros. Se calhar passava, quer pegar no tema do cigarro eletrónico? Sim. Eu agradeço essa questão do cigarro eletrónico. Mas eu, se não se importam os senhores deputados, gostava de ir um bocadinho mais para trás, porque a questão do cigarro eletrónico é uma questão que ocupa uma pequena percentagem dos fumadores. A grande maioria dos fumadores não fuma cigarros eletrónicos, fuma tabaco. E eu gostava de voltar atrás por uma razão muito simples, porque corremos o risco de perder a noção da dimensão. Nós estamos a falar de uma autoagressão dos fumadores eles próprios, que promove entre 10 a 25% das mortes em Portugal. Os números que os senhores deputados têm são 10 mil por ano, que será 10%, mas as mortes ligadas ao cancro do pulmão, à doença pulmonar obstrutiva crónica, às doenças cerebrovasculares e às doenças cardiovasculares, atingem 25 mil por ano, que são 25% que é 25% da mortalidade a nível nacional.
Por outro lado, se voltarmos atrás e pegarmos só nos 10% e lhe adicionarmos a ideia de 14 anos que se perdem 140 mil anos de trabalho por ano em Portugal. Não, anos. Anos. Esta coisa da moratória para 2020, não fazemos nada até 2020, porque foi investido muito dinheiro na preparação das zonas para fumadores. Implica, até 2020, 700 mil anos de trabalho. Portanto, nós temos aqui uma dimensão muito grande e, na sua grande maioria, não relacionada com o tabaco eletrónico. Sr. Professor, não se importa só de nos dizer como é que se faz esse cálculo? 10 mil mortos por 14 anos, 140 mil anos, por 5 anos, 700 mil. Está calculado, aliás, nesses números que eu Europa é que, em média, cada fumador perde 14 anos de vida. É simples. Aquilo que por isso é que nós, particularmente a Fundação do Pulmão, a Fundação Portuguesa do Pulmão, lembra esta ideia que é copiada de proibir o fumo de tabaco a pessoas com menos de 18 anos. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E a partir daí depois entramos no cigarro eletrónico, porque o grande problema do cigarro eletrónico, quanto a mim, é que os indivíduos mais novos e alguns mais velhos começam a fumar o cigarro eletrónico partindo do princípio que não estão a autoagredir-se, que não faz mal. E faz. Desde logo provoca pneumonias químicas, que é uma coisa a muito curto prazo. E depois não fazemos a mínima ideia de quais são as consequências em termos de respiratórios a longo prazo. Mas sabemos que são as mesmas consequências em termos cardiovasculares e cerebrovasculares. A nicotina faz a mesma, agride na mesma o sistema cardiovascular e o sistema cerebrovascular. Portanto, daquelas 25 mil mortes que a gente falava, metade continuam a ocorrer com o cigarro eletrónico. A questão que a Sra. Deputada punha, de como é que a gente sabe se estão a inalar nicotina ou estão a inalar vapor de água, só mediante análise química, como é evidente. Já sabermos se os mais novos fumaram ou não fumaram, pode-se fazer mediante a análise do monóxido de carbono. Eu acho que os cigarros eletrónicos, bem assim como os cigarros aquecidos, bem assim como os cigarros de marca branca, devem ser tratados da mesma maneira, todos, impedindo o seu uso até aos 18 anos, em absoluto. Depois, a outra questão que também foi levantada aqui, acerca das consultas de evicção tabágica. Elas devem ser, quanto a mim, de tão fácil acesso quanto possível, desde que as pessoas, os fumadores, queiram deixar de fumar, e para isso é preciso haver referenciação e é preciso conhecer o futuro ex-fumador. Não é? Porque às vezes há futuros ex-fumadores que são tudo menos futuros ex-fumadores, eles não querem deixar de fumar, portanto não vale a pena estar a perder tempo com eles. Além disso, além dessas consultas, tanto do aumento da oportunidade de consultas, nós devemos fazer mesmo o ponto de situação na evicção. A lei não pode ser uma lei, na minha opinião, para defender as pessoas do fumo passivo. Eu não estou muito preocupado com o fumo passivo. Eu estou muito mais preocupado com o fumo ativo. Porque estes números que nós damos aqui são para fumo ativo. E, portanto, as exceções, perguntavam aqui quais são as exceções. Não se pode fumar nos restaurantes, a não ser que tenha uma área de 40 metros quadrados, aí já é identificada, são 12, são N. Há N possibilidades de
há N possibilidades de se poder continuar a fumar. Eu penso que a lei aí devia ser inequívoca e passar a mensagem de que não se pode fumar em recintos fechados, com exceções muito curtas, os hospitais psiquiátricos, as prisões. É claro que é a posição de um médico, não é? Portanto, muito antes de me preocupar com a evicção tabágica, eu gostaria que as pessoas nem sequer começassem a fumar. Uma pequena questão. Foi aqui levantada da comparticipação dos... na comparticipação dos medicamentos. Acha que seria possível uma estratégia muito idêntica à da hepatite C, ou seja, uma comparticipação segundo a eficácia e, portanto, daqueles que obtêm a cura total? O que é que pensam sobre isso? Cura total não existe nesta patologia, mas há bons resultados e resultados muito próximos do ótimo, desde que as pessoas deixem de fumar e façam alguma medicação. A qualidade dos medicamentos é muito semelhante, é muito reconhecida. Aqui eu acho que o que seria mais interessante era seguir-se o exemplo do que seguiu, por exemplo, em França, a relacionar a gratuitidade com a gravidade da doença. Que no fundo é também o que aconteceu com a hepatite C, quer dizer, a droga é comparticipada na justa medida em que a doença é grave. Nós aqui estamos perante a doença pulmonar obstrutiva crónica, é uma doença irreversivelmente fatal e portanto, antes de ser fatal gasta muito dinheiro ao Estado. Não me entendam mal, aqui há um interesse do doente, mas há também um interesse do Estado, porque ao prevenir o agravamento da doença, previne a morte precoce, previne os internamentos, previne as exacerbações e, portanto, poupa a muito curto prazo dinheiro. Eu percebo que nos orçamentos gerais do Estado seja difícil gastar dinheiro agora para poupar daqui a 20 anos. Mas neste caso não. Neste caso é gastar dinheiro agora para poupar daqui a 3 ou 4, porque o horizonte das exacerbações, dos internamentos é muito curto. Devemos então investir agora para poupar mais tarde. Investir agora para poupar daqui a 3 ou 4 anos. Há um bocadinho das consultas que ficam. Muito bem. Muito obrigada. Eu vou só situar-me um bocadinho. Eu sou pneumologista. Trabalhei há 36 anos no Hospital Polivalente e desde há 20 e muitos que me dedico a esta área, sobretudo da cessação tabágica. Ainda como interna comecei a sentir que na realidade era preciso fazer alguma coisa sou pneumologista, não é? Portanto, fazer alguma coisa pelos doentes respiratórios, que não só o tratamento e, portanto, tentar no tratamento específico para a doença e tentar ajudá-los um pouco também na área da cessação tabágica. Na verdade, digamos que a consulta que eu na altura ajudei a criar terá sido uma das primeiras em termos nacionais. Era uma consulta, como disse a Sra. Deputada, intensiva de cessação tabágica, porque nós poderemos considerar outros níveis de intervenção, a chamada intervenção breve e depois uma intervenção mais intensiva. Esta comporta já uma consulta especializada com uma equipe treinada, regra geral, no mínimo com médico e enfermeiro, mas regra geral pode ter outros componentes, como psicólogos, por exemplo, ou nutricionistas, ou outros agentes, e sempre em duas vertentes. Por um lado, uma parte de aconselhamento comportamental, sobretudo, e uma outra parte de terapêutica farmacológica.
Portanto, é assim que deverão funcionar as ditas consultas intensivas de cessação tabágica. E está provado que os melhores resultados se obtêm associando estes dois tipos de tratamento, o aconselhamento comportamental, juntamente com a terapêutica farmacológica e com um plano estipulado depois de seguimento. Digamos que a partir daqui, desde há 25 anos, começaram a ser criadas variadíssimas consultas destas, nomeadamente no âmbito da pneumologia. Não há nenhum serviço de pneumologia no país que não tenha, hospitalar, que não tenha uma consulta intensiva de cessação tabágica. Passou, digamos, a fazer parte praticamente do plano de formação dos pneumologistas e todos eles tinham que ter treino nesta área. Eu conheço melhor a região de Lisboa e Val do Tejo porque fiz parte de um grupo coordenador das consultas na ARS e, portanto, posso-lhes dizer que, porque recebi ontem os dados atualizados, que existem 43 consultas na região da ARS de Lisboa e Val do Tejo, das quais 25 estão sediadas no centro de saúde, do SFs, etc., e 18 nos hospitais. Ou seja, todos os hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo, todos os centros hospitalares, têm consulta intensiva de cessação tabágica, com exceção do Centro Psiquiátrico de Lisboa. Todas elas são realizadas por pneumologistas. Houve algum decréscimo significativo em termos de consulta de cessação tabágica no país, não na região de Lisboa e Val do Tejo, que se manteve estável, até cresceu um pouco, mas sobretudo na região norte, e também no Alentejo e no Algarve, regra geral por todo o país, com exceção de Lisboa e Val do Tejo, e que teve a ver, ao que eu percebi, com a reorganização em termos de centro de saúde, dos ACES, das associações de centro de saúde, a criação das USFs, e portanto logo aí houve alguma desorganização, os médicos de medicina geral e familiar passaram de umas unidades para outras, digamos que o tempo de consultas passou a ser diferente, passou a ser com uma carteira adicional, portanto, alguns pormenores que eu não sei dizer, mas esse foi um dos fatores que levou a que muitas destas consultas tivessem reduzido substancialmente em número. É claro que o ideal seria que, pelo menos, cada ACES, portanto, cada associação do centro de centro de saúde tivesse uma consulta, ou pelo menos que criasse protocolos dentro de outros nas proximidades, de maneira a atender todos os utentes. Depois, gostaria de dizer que, em teoria, qualquer fumador pode ir a uma consulta intensiva de cessação tabágica, mas o ideal seria referenciar para estas consultas fumadores já devidamente motivados ou mesmo preparados para deixar de fumar, e os fumadores mais difíceis, mais complicados, já com muitas tentativas, com muito dependentes, com muitas doenças, já doenças graves. Portanto, o ideal seria essa referenciação, porque a grande maioria dos outros fumadores, com um bom apoio em termos do seu médico de família e com a chamada intervenção breve, que é um tipo de abordagem que deveria ser feita em termos de boas práticas, todos os profissionais de saúde o deveriam fazer, pode demorar 5 ou 10 minutos de um aconselhamento simples, que às vezes para a grande maioria dos fumadores só isso é suficiente. Se pensarmos que 2 ou 3% dos fumadores com isso conseguem deixar de fumar, se extrapolarmos isso para números maiores, portanto isso acaba por ter também muito significado. Relativamente aos medicamentos, é verdade que eles não são comparticipados, temos 3 tipos de medicamentos, uns que são nicotina, portanto digamos que é fazer uma substituição linear, nicotina por uma via diferente do cigarro e do cigarro eletrónico, portanto existem sob a forma de uns adesivos, de uns discos transdérmicos e umas pastilhas orais, e depois temos 2 outros medicamentos que não têm nicotina, são comprimidos e que atuam a nível cerebral, nos receptores da nicotina. Qualquer um dos tem valores significativos em termos de custos. O mais caro rondará os 90 euros por mês. E os outros um pouco menos, 70 euros.
O que está estipulado, digamos, que seriam 10 a 12 semanas de tratamento, mas há quem faça menos, há quem precise de fazer mais, mas em média 2 meses de tratamento, às vezes nem tanto, será o suficiente, logo que o fumador se sinta, digamos, confiante para não voltar a fumar, o tratamento poderá ser suspenso. Gostaria ainda de dizer uma outra coisa, é que fiz parte também de um grupo, a convite da Direção-Geral de Saúde, e juntamente com o Infarmed, e a pedido do Sr. Secretário de Estado da Saúde, para se fazer uma proposta de alguma comparticipação em termos de medicamentos. Essa proposta foi feita e incluía exatamente aquilo que o Sr. Deputado acabou há bocado de dizer. Portanto, obrigatoriamente as pessoas teriam que passar por uma consulta intensiva de cessação tabágica, de ter um plano de tratamento, e só a consulta é que lhe forneceria, é que lhe daria a medicação. Portanto, a medicação não estaria disponível à vontade assim na farmácia, portanto teria obrigatoriamente que passar por um programa desse tipo. Doutora, muito obrigado. Esta última parte foi muito interessante porque tem sido um tema menos abordado dentro da estratégia global, não é, de como atacar o problema. E essa é uma ideia que fica. Não sei se tem mais alguma questão a colocar. Se pudesse, eu gostaria. Claro. Não tendo, então, só voltar a 2 pontos da primeira intervenção. Em relação aos cigarros eletrónicos, é bem claro que a Fundação é contra os cigarros eletrónicos. O que eu pretendi foi relativizar o problema, um bocadinho, como disse o professor José Alves, não é. Nós estamos com um problema que ainda é menor pela sua quantidade e, portanto, não vamos perder todo o nosso tempo ou todo o nosso esforço na luta contra o cigarro eletrónico, esquecendo os outros aspectos. E do cigarro eletrónico, o que faz mal não se sabe, muitas das coisas não se sabe, do que lá está, não se sabe o que é que lá está contido, além da nicotina. Quanto à nicotina, a nicotina faz mal, tanto faz por uma via como por outra, e portanto seguramente somos contra o cigarro eletrónico. O outro ponto que foi levantado, e depois não voltamos a ele, e também não nos compete a nós, mas é os investimentos que os agentes económicos terão feito. A maior parte das vezes terão feito, que na realidade, quando nós vamos para o terreno, o que nós vemos, como estava ainda há bocado a dizer, este fim de semana esteve num restaurante no Algarve, e de facto tinha lá uma Teresa que se podia fumar, porque estava a proteção, havia vagas ao estudo. Quer dizer, não foi feito, não foi investido nada em relação, na maior parte dos estabelecimentos, ou tem uma porta que separa, ou diz que aqui pode, ali não pode. Portanto, na realidade, poucos foram, haverão alguns que terão investido, que façam investimentos muito caros, muito difíceis depois de controlar. Aliás, quando ela saiu, repetidamente as várias instituições levantaram o problema. Olha que é difícil, olha que nós não conseguimos garantir que não haja exposição nenhuma pelo facto de estarem alguns desses sistemas ocupados. Portanto, em relação aos agentes económicos, tenho muito respeito por eles, obviamente, mas temos que pensar que a legislação não é cumprida e que a maior parte deles não cumpriram legislação nenhuma, puseram um letreiro azul em vez de ser vermelho, e pouco mais fizeram do que isso. Não sei se mais ninguém tem nada a acrescentar. Faz favor, senhor. Questão: como é que vêem a possibilidade de fumar, que foi agora aditada na lei, nos lares de terceira idade? A nossa posição tem que ser contra, senão vamos por aí fora e realmente há caímos nas exceções que de facto não tem nenhum significado. Eu percebo, não percebe a razão de uma de ser disso, mas em termos de saúde não tem. São doentes mais fragilizados, são pessoas mais fragilizadas, com defesas mais diminuídas, estão num ambiente confinado, e dizer que se pode fumar, realmente não ultrapassa a minha compreensão. A exceção não pode ser a regra, portanto. Exatamente. Eu não vejo. Exatamente. Sr. Professor, faz favor. Eu gostava ainda de dizer uma coisa adicionalmente, que é a equidade de oportunidades para o tratamento.
Relativamente à doença pulmonar obstrutiva crónica, que atinge, voltemos aos números, cerca de 600 mil pessoas em Portugal, e que é, na sua grande maioria, relacionável com o tabaco e provocada pelo tabaco, até numa percentagem perfeitamente conhecida. Quem fuma, entre as pessoas que fumam um maço de cigarros por dia, 20% desenvolvem DPOC. Entre as que fumam 2 maços de cigarros por dia, 40% desenvolvem DPOC. Há, portanto, uma doença pulmonar obstrutiva crónica. Há, portanto, uma ligação muito marcada. Entre os tratamentos que nós, a classe médica, podemos oferecer a estes doentes, encontra-se, por exemplo, a reabilitação respiratória, que, no fundo, é um treino muscular em ambiente controlado de pressão parcial de oxigênio. Eu vou explicar isto melhor. Não é oxigenoterapia, doutora. Estes doentes acabam por ter como consequência da patologia atrofias musculares e, paralelamente, diminuição do oxigênio sistémico. Portanto, nós temos que promover o exercício muscular em ambiente de baixo oxigênio, portanto, podendo provocar doenças cardíacas, que eles também têm, que fazem parte também das comorbilidades. Um dos fatores mais importantes para o bom prognóstico desta doença, equiparável ao deixar de fumar, é a reabilitação respiratória. Isto é dito por toda a gente que se dedica ao tratamento da DPOC. Ora, onde é que eu quero chegar? A oportunidade de fazer reabilitação respiratória em Viana do Castelo ou em Bragança é completamente diferente da oportunidade de a fazer no Porto ou em Lisboa. É mais ou menos de 0 para 100. No Porto e em Lisboa pode-se fazer, em Bragança ou Viana não se pode fazer. Portanto, eu ficaria muito contente se a lei se debruçasse, ou se os senhores deputados se debruçassem um pouco sobre este assunto. Neste momento, o sítio onde a gente cresce e nasce é determinante para a nossa qualidade, para a qualidade da nossa saúde. É claro que isto é um pouco mais transversal e não se fica só pela doença pulmonar obstrutiva crónica, é uma questão mais com o Ministério da Saúde, mas apesar de tudo é aqui que a gente pode dizer alguma coisa. Depois gostava de dizer só mais um ponto. Eu acho que ficou claro pelos números que o Sr. Dr. Deles de Araújo nos mostrou que a Lei 2008 não funcionou. Ela foi publicada depois em 2008. Não funcionou, é de 2007 de facto. Não funcionou nem em termos de diminuição de fumadores, nem em termos de vontade de deixar de fumar, parece que nem em termos do Estado queria que as pessoas deixem de fumar. É claro que seguramente que não é assim. E portanto, eu penso que esta lei é uma oportunidade para fazer a diferença. Com pequenas coisas pode-se alterar isso. E fazer desta lei uma lei que se torne eficaz no terreno. Ainda sem fundamentalismos, e sempre sem fundamentalismos, porque a pior coisa que pode haver para um fumador é ser fundamentalista. Dá-lhes vontade de fumar, quando encontram fundamentalistas aos fumadores. Portanto, tem que ser com cuidado, e o cuidado, quanto a mim, é fundamentalmente promover que nem comecem a fumar. Nem comecem a fumar, portanto, proibi-lo antes dos 18 anos. 2, não tenham oportunidade de fumar, reduzir as exceções. 3, seja caro deixar de fumar, aumentar o preço. Estes 3 pontos, apesar de tudo, na lei de 2007, fizeram mais que nós todos juntos. Eu, como assessora, também há 20 e tal anos que trabalho nisto, mas tenho consciência que a lei, apesar de tudo, a lei que agora se está a modificar, foi mais importante que todos nós, porque educou as pessoas, por exemplo, a fumar na varanda. Estas pequenas coisas conseguem-se com uma lei, não se conseguem connosco a falar. Portanto, é evidente que quando a gente põe, é proibido fumar com menos de 18 anos. Claro, vão fumar, mas vão fumar menos. Apesar de tudo.
ou vai-se ficar com essa ideia. Ninguém acredita que os miúdos vão deixar de beber com menos de 18 anos. Eles vão beber, mas é proibido. Mas é proibido. E passa-se essa ideia. João, muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença, as opiniões que nos deixaram aqui e algumas informações que são relevantes para podermos trabalhar o texto final da lei. E aqui, de facto, chegas muito importantes. Muito obrigado. Então, passo a oportunidade. Nem digo quem é que se assustou com a